Olá, um olá muito carinhoso para você. Eu sou Estela, esse é o canal Aprendi, Dividi e acredite, é muito bom para mim estar aqui falando com você de novo. Vamos pensar nas possibilidades que o nosso corpo, o corpo humano, nos oferece? Dentre as várias percepções que nós temos, poderia não existir a percepção do mundo espiritual. Mas desde sempre, o ser humano, uns mais, outros menos, foi dotado da excepcional característica de perceber o espiritual em torno de si. Quero falar sobre 4 objetivos dessa providência. Primeiro, para que, estando aqui na Terra, a gente pudesse perceber que não somos apenas matéria. Para que a gente não se sentisse perdidos nas turbulências do mundo e não fôssemos arrastados pela loucura do materialismo. Segundo, para mantermos um contato maior com os espíritos benfeitores e os mentores pudessem acessar melhor os nossos corações, nos relembrando das nossas responsabilidades, nos fortalecendo, nos estimulando nas horas difíceis, enfim, nos dando o sustento espiritual que tanto a gente necessita. Terceiro, encontrar consolo para a imensa dor que é para o ser humano a perda dos seus entes queridos, para que a perda daqueles a quem tanto a gente ama não nos empurrasse na direção da depressão, da desistência da vida, por imaginar que eles teriam deixado de existir. E quarto, para termos a percepção da existência de Deus, de um Criador, a compreensão de que estamos sob a proteção de algo ou alguém que nos cuida. É como se fosse uma janela para o céu, nos dando uma compreensão mais plena da vida, ou seja, mostrando para a gente os 2 lados da vida. Mas a fragilidade da nossa conduta, a nossa imperfeição moral, nos levou a voltar nossa atenção para o lado sombrio do mundo espiritual, ao invés de permanecer ligados aos benfeitores espirituais. Então, mesmo com todo o socorro da espiritualidade superior a nosso favor, nós nos afastamos desse vínculo amoroso e, pela nossa maneira equivocada de ver a vida, voltamos nossa atenção para aqueles outros que acenavam com as mensagens de desamor, de desesperança, de orgulho, das paixões inferiores, enfim. E foi assim que permitimos ao nosso redor a presença de entidades sombrias, nos oferecendo suas sugestões de conduta que muitas vezes nós aceitamos, empurrando a sociedade humana na direção de experiências dolorosas ao longo da história. Não era para ser assim. Quero voltar 200 anos apenas na história, século XIX. Esse século foi chamado o século das luzes. A ciência e a filosofia, enfim, se libertaram da religião. E isso foi maravilhoso. Liberdade para pesquisar e para pensar sem as amarras da religião. Então, amigos, a ciência e a filosofia, que até então tinham sido fortemente controladas pela Igreja, finalmente estavam livres. Mas ao mesmo tempo em que buscavam as novas descobertas e as novas verdades, iniciaram o fenômeno de perseguição à religião. Boa parte dos pensadores do século XIX levantam a ideia da inexistência de tudo que fosse espiritual, negando a importância que tinha o homem procurar a fé. E, ao invés de arrancarem os aspectos negativos da religião, que de fato existiam, arrancaram da alma humana a percepção de espiritualidade e arrancou-se Deus do coração das pessoas. Isso foi muito ruim,
Porque até então, na nossa visão de mundo, havia um Deus que cuidava de nós, havia uma sensação de proteção, de amparo divino. E com essa desconstrução da religiosidade, houve uma negação do conceito da fé e a humanidade enveredou pelo tortuoso caminho do materialismo. Foi a primeira vez na nossa história que o materialismo assumiu o comando do pensamento humano. Quebramos os ícones religiosos e partimos para a proposta de uma sociedade sem Deus. Foi assim que entramos no século XX, o século da quebra das normas, questionamento dos valores. Veja, a crença em um Criador tem dois aspectos muito importantes. A sensação de amparo, alguém que cuida de nós, e a sensação de que devo respeito a esse alguém maior, respeitar valores morais, normas de conduta. Mas a partir de então, tudo começa a ser permitido. Claro que havia muitas normas que não acrescentavam nada para a sociedade, mas havia valores muito importantes para a saúde social. Quero lembrar aqui que nós estamos falando de uma experiência sociológica do ponto de vista dos costumes. Do ponto de vista do progresso tecnológico e, portanto, de que houve uma intensa melhora da qualidade de vida, o avanço é incontestável. Do ponto de vista dos costumes, então, essa experiência sociológica trouxe algumas consequências. Surgiram transtornos emocionais, dificuldade para dormir, ansiedades diversas, fobias. Surge um grande vazio existencial. Se eu não tenho Criador, não há vida após a morte, para que eu existo? É uma perspectiva sombria. E esse vazio existencial é o grande motor da depressão, um problema imenso que avança pelo nosso século também. Claro, não são todas as pessoas que passam por esses processos, mas algo está acontecendo na nossa sociedade e não pode ser desconsiderado. A espiritualidade, a fé, estão fazendo falta em nós. Depois de construir, desconstruir, mudar, refazer, chegamos ao século XXI. Chega o momento de mostrarmos se estamos maduros, Se o nosso modelo de sociedade funciona. Isso é importante porque estamos diante de nós mesmos. Tudo pode. Todas as portas estão abertas. Se quisermos ter essa ou aquela conduta, tudo é permitido. Se vamos passar por determinada porta, se vamos seguir esse ou aquele caminho, ninguém vai impedir, tudo pode. Agora é o momento da gente mostrar o nosso amadurecimento espiritual. Então a responsabilidade é total. O pensamento materialista trouxe algumas chagas que têm castigado a nossa sociedade. Uma delas é a desesperança. O ser humano está tão desesperançado, tem medo do amanhã, não sabe como vai ser, o que vai acontecer. Tem também a dimensão imensa das perdas. A perda de um ente querido, a perda da saúde, a perda do emprego, uma perda financeira. As perdas assumem uma dimensão quase infinita. E por fim, há um grande cansaço emocional. Junto com tudo isso que nós falamos aqui, nós estamos experimentando uma pandemia. As pessoas estão exaustas da luta e nem sabem para que direção ir. A humanidade precisa de um auxílio, de uma força, de um remédio. Qual seria esse remédio? Esse remédio existe. Vamos pensar primeiro na desesperança. Para a desesperança, a reconstrução em nós da ideia da proteção de um Deus justo e bom é fator importantíssimo para o reequilíbrio do ser humano. Colocar
Deus de volta em nossos corações. E as perdas que nos doem tanto? Para a imensa dimensão das perdas, a imortalidade da alma. Saber que tudo não acaba no túmulo. Saber que eu viverei para sempre, que vou reencontrar meus entes queridos, que a morte não tem o poder de separar os corações que se amam, que meus problemas são um momento da minha vida. Mas eu terei outras vidas. Sim, o conceito da reencarnação, que explica tantas ocorrências estranhas ao nosso ver, coloca de volta a ordem no universo e faz valer a pena a busca pelo certo. E o grande cansaço emocional? Para o cansaço emocional que a gente sente, a mensagem daquele que pronunciou o "Vinde a mim". A proposta moral de Jesus é o elemento fundamental para nos reabilitar, para nos fortalecer e para pacificar nossas almas cansadas. Essa foi a ideia da vinda dele para a Terra. Nós precisávamos de ajuda naquela época e ele deixou diretrizes preciosas para a gente. Precisamos de ajuda ainda. Será que agora temos condições de compreender o tratado sociológico que ele trouxe? Eu ouvi um comentário do palestrante Haroldo Dutra Dias, muito interessante. Ele diz que Jesus, modelo e guia da humanidade, é um modelo possível de seguir. Porque se fosse um modelo impossível de ser seguido, para que nos oferecer? Claro que será difícil a gente conquistar tantos progressos morais numa única encarnação, mas iniciar já vai fazer um bem imenso para a humanidade. A verdade é que o materialismo soprou, apagou a vela da fé e nós ficamos no escuro. Cada vez que a gente desenvolve os valores do espírito, acende-se uma lanterna. Quando as lanternas se acenderem na face do planeta, a sociedade estará reabilitada e o nosso planeta será um mundo de regeneração. Dessa vez, nós vamos conseguir. Obrigado, muito obrigado a todos vocês.